Bom, o nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Emmanuel vai comentar na lição 24 do livro Vinha de Luz, no reino interior. Não podemos esperar por enquanto que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Bem, Emmanuel começa dizendo para a gente que a gente não consegue esperar uma vitória do Evangelho que seja rápida, porque nós somos lentos. Todos nós sempre somos lentos. Se a gente parar para ver o tempo em que a gente conheceu o Evangelho, até o tempo que a gente realmente começou a estudar com seriedade, e o tempo que a gente começou a arriscar a sua prática e sentir os seus efeitos, a gente vai ver que o tempo é longo e é comum, né, a gente encontrar às vezes pessoas que simplesmente, por ainda estarem muito apegadas a determinados comportamentos que são contrários ao Evangelho, assumem de maneira sincera, falam, não estou preparado para isso ainda, eu quero ainda viver essa vida de determinada maneira, indisciplinada, né, sem se preocupar com alguns valores. E o que o Emmanuel vem trazer para a gente aqui como reflexão é que isso não acontece, né, porém, na esfera particular do discípulo. Não deve acontecer. Se a gente realmente já conseguiu ser tocado de alguma maneira, esse ensino ele deve ser constante ao vigiar e orar, a todo momento, a todo dia, e essa reflexão sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que precisa melhorar em cada um de nós, também deve ter essa constância diária, ou a gente vai até diária acaba sendo até muito, chega muito pouco ainda. Chega um ponto que é de hora em hora, de minuto a minuto, a gente vai fazendo essa cobrança com a gente mesmo, e uma cobrança que a gente também tem que estar preparado para as quedas e para uma coisa chamada auto-perdão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar relaxando, deixando a coisa ficar adiada cada vez mais. Então ele bota aqui, ó, neste plano o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas, não precisa ser tão vagaroso. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. E o que é se afeiçoar ao mestre? Tem tanta gente que parece que só utiliza o nome de Jesus para pedir alívio para suas dores, ou em matéria de defesa, tem gente que usa como escudo, né? Parece que identifica ou qualifica alguma coisa que esteja acontecendo com ele como mal, e fala, o nome de Jesus tem poder, como se isso fosse só um breve escudo, esquecendo que na verdade é a prática do que Jesus trouxe para a gente através do Evangelho, é que vai ser esse escudo para a gente. E é um escudo que é diferente, a gente não vai deixar de ser atacado, a gente vai ter reações diferentes conforme esse ataque vier. A gente vai descobrir que tem que respeitar cada fruto, o momento de amadurecer, a gente tem que olhar para a gente mesmo e lembrar que a gente mesmo ficou anos e anos, né, até
existências materiais também sem ter essa preocupação, e agora a gente está começando a ter essa preocupação, né? Ele continua aqui, ó, enquanto o trabalhador espia as questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. Né? Se eu ficar o tempo todo preso ao que está acontecendo no mundo, eu vou me tornar um crítico ferrenho de política, ainda mais nos dias de hoje, vou me optar por um dos lados e vou resolver atacar veementemente o outro que tem uma posição contrária à minha. Acabar sendo esses radicais que a gente está encontrando hoje no nosso país, né, nesse momento. Ou então vou ficar só com um olhar crítico, porque é interessante, mas a imprensa que a gente vive aqui hoje, ela está mais interessada em divulgar o lado ruim das coisas do que o lado bom. E a gente no contato, assim, através das obras sociais, através dos trabalhos que são feitos nas instituições, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que não são divulgadas. Né? Por que não aproveita, né, e divulga ó, esse trabalho? Eu recebi um vídeo hoje maravilhoso, um vídeo em que uma pessoa estava mostrando dentro de um avião, quando o piloto pegou o microfone, chamou uma lista de nomes, quando terminou de chamar os nomes, pediu para que eles ficassem em pé e identificou para toda ação profissionais de saúde que estão nesse momento indo para a Amazônia para ajudar naquela situação lá de emergência que eles estão passando, falta de oxigênio e falta de profissionais. Pediu uma salva de palmas para ele, para todos que estavam dentro do avião. Olha que imagem bonita, né? Esse tipo de imagem poderia ser divulgada mais vezes na nossa imprensa, de maneira que quando a gente começasse a ver isso com frequência, a gente de repente ia querer, até dentro do nosso egoísmo, do nosso orgulho ainda, ia querer de alguma maneira aparecer também, fazer alguma coisa. É melhor do que ficar divulgando só coisas ruins o tempo todo. Parece que o mal fica em evidência o tempo todo. Vamos começar a mostrar coisas boas, obras sociais, trabalhos que vão acontecendo, né? Enfim. Ele fala aqui, de igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, o seu reino interno estará dividido e atormentado e sob tormenta forte. Então ele fala para a gente, ó, não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos. Então a gente pede encarecidamente, né? Vamos procurar a partir de hoje fazer assim, né? Eu não quero criticar ninguém que seja de uma outra religião pelo fato dele não ter a mesma religião que eu. Eu não quero criticar as pessoas que também são da mesma religião que eu, só porque não estão ainda observando ou executando da mesma maneira que eu acredito que seja a correta. Né? O que ele vem falar para a gente aqui? Ó? Não nos entreguemos ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco não aportou a praia do justo entendimento. Né? Então, a gente vê, inclusive, né, vejo companheiros, às vezes, tecendo comentários no meio espírita, eu não gosto da conduta da federação, eu não gosto da conduta de não sei quem, eu não gosto da conduta de não sei quem. Gente, nós somos todos, uso uma palavra aqui que é dura, mas que é a realidade, médiuns falidos de outras encarnações procurando aproveitar a oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Então, por que, né, segregar? Por que ainda buscar essa divisão e esse ataque todo? Por que não juntar força? Por que não procurar compreender? Né? Agora, uma coisa é assim, a gente não está proibido de observar o mal onde o mal existe. Mas uma coisa é você fazer a observação do mal para que a gente não caia naquele mesmo erro. A outra é você dar nome aos bois. Quando dá nome aos bois, gera o julgamento. Então, às vezes tem um comportamento de uma determinada pessoa, eu vou falar do comportamento, mas eu não vou dar o nome dele. Por que eu vou ficar expondo? Já pensou se alguém ficasse o tempo todo expondo publicamente os meus defeitos? Eu me senti envergonhado, porque eu sei que ainda tem muitos defeitos. E tem defeitos que, pior de tudo, né? Eu sei que eu tenho, eu luto contra eles e ainda perco para eles. Eu me senti mais envergonhado ainda. Então por que a gente não aprende, né? Auxiliemos e edifiquemos. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Fica aí a dica, apelo
e mais uma vez orientação de Emmanuel para os nossos corações.